Eu tinha acabado de sair de um encontro com amigos e decidi chamar um Uber para me levar de volta para casa. O aplicativo indicou que o motorista Albert estava a caminho, e em poucos minutos, um carro preto parou em frente a mim. Ao entrar no carro, notei algo peculiar. O motorista era um homem bem arrumado, vestindo um terno que, por mais que parecesse ser um terno antigo, estava em perfeitas condições. No entanto, algo não parecia certo. Ele tinha um brilho nos olhos, como se fosse uma figura de outro mundo. Ele me deu as boas-vindas com um aceno de cabeça e iniciou a viagem. Atravessamos as ruas silenciosas, e logo notei que ele não estava seguindo as direções do aplicativo. Perguntei a ele se estava tudo bem e se ele conhecia o caminho, mas ele simplesmente sorriu e disse que sabia exatamente para onde estávamos indo. Enquanto avançávamos pela cidade, ele simplesmente ignorava todas as sinaleiras como se não soubesse para que serviam. O clima parecia ficar ainda mais misterioso. O motorista começou a compartilhar histórias incríveis e detalhadas sobre lugares históricos da cidade. Ele falou com paixão sobre eventos passados e pessoas notáveis que haviam vivido ali, como se ele próprio tivesse testemunhado tudo. Mas teve uma de suas histórias que ele comentou que foi a mais importante para ele, que ele havia ajudado a construir a igreja da cidade, e assim ele teria perdido sua vida. Na hora me assustei, comecei a me sentir intrigado e um pouco inquieto, porém achei que tivesse escutado errado. Enquanto nos aproximávamos do meu destino, eu senti que algo estava diferente. O ambiente parecia mais leve. Chegamos ao meu destino e ele estacionou o carro. Olhando nos olhos dele, percebi que aquele encontro era mais significativo do que eu poderia compreender. Ele agradeceu pelo passeio e disse que estava grato por compartilhar esses momentos comigo. Antes de eu sair do carro, ele disse com um sorriso: "Lembre-se das histórias que compartilhamos, pois elas são a alma desta cidade." Saí do carro, olhando para trás enquanto ele dirigia lentamente para longe. Dias depois comentei com meu amigo sobre o acontecido. Ele pediu para mim achar a corrida no histórico do aplicativo, então fui procurá-la e não existia corrida daquele dia. Pesquisei na internet sobre a obra da igreja e descobri que houve uma tragédia que acabou vitimando 2 pessoas. Uma delas era Albert, o motorista do Uber. Em uma noite qualquer trabalhando como Uber estava prestes a viver uma história que mudaria minha vida para sempre. Recebi uma solicitação de corrida em um bairro pouco movimentado e, ao chegar ao local, notei que o endereço parecia ser uma rua vazia e abandonada. Na hora já senti que algo estava errado, mas era apenas mais uma corrida. Mal sabia eu que estava prestes a adentrar em um pesadelo. Um homem com um sobretudo preto e chapéu abaixado esperava na calçada. Ele parecia enigmático e não dava para ver seu rosto sob a sombra do chapéu. Ele entrou no carro e eu comecei a dirigir, seguindo as direções do aplicativo. O silêncio era palpável, apenas a chuva e o som do motor preenchiam o interior do veículo. Perguntei a ele sobre o destino, mas ele não respondeu. Comecei a sentir uma inquietação crescente, uma sensação de que algo estava muito errado. Ele pediu para que eu parasse em uma rua deserta e abandonada, onde não havia sinal de vida ao redor. O homem pagou a corrida e desceu do carro e disse que o pneu do carro estava furado. Falou que era melhor eu dar uma olhada. Na hora já suspeitei, pois não teria barulho algum de pneu furado. Ao olhar pelo retrovisor, vi o homem abrindo sobretudo, revelando uma série de facas e outros objetos. Minha mente começou a entrar em pânico, e eu percebi que estava correndo perigo. Minha única chance era agir rápido. Com um nó na garganta, pisei no acelerador e o carro disparou adiante. O homem foi pego de surpresa, tentou correr atrás de mim, mas era tarde demais. Eu o deixei para trás, ofegante e trêmulo. Encontrei um posto de polícia próximo e relatei o ocorrido, fornecendo todos os detalhes que pude. A polícia investigou o caso e, após uma busca intensa, finalmente localizaram o homem enigmático.
Descobriu-se que ele era um perigoso assassino em série que escolhia suas vítimas aleatoriamente e usava aplicativos de carona para se aproximar delas antes de atacar. Minha coragem em agir salvou não apenas minha vida, mas também a de possíveis futuras vítimas. Apesar de aterrorizante, essa experiência me transformou. Passei a valorizar mais a vida e a nunca subestimar os instintos e sensações. A noite chuvosa e sombria se tornou um lembrete constante de que o perigo pode estar à espreita em qualquer lugar, mesmo nas situações mais cotidianas. Eu nunca acreditei em espíritos ou assombrações. Sempre achei que histórias de espíritos e coisas do tipo eram apenas lendas para assustar crianças. Mas aconteceu algo comigo que me fez repensar toda a minha crença no sobrenatural. Era uma noite de outono. Eu estava sozinho em casa, relaxando no sofá e assistindo a um filme, tentando ignorar o vento forte que batia nas janelas. De repente, percebi uma corrente de ar estranha, como se a temperatura tivesse caído drasticamente em um único ponto do cômodo. Achei que fosse só a minha imaginação, então ignorei e continuei assistindo. Mas a sensação não passou. Na verdade, só ficou mais intensa. Comecei a ouvir passos sutis, quase como se alguém estivesse se movendo pela casa. Minha mente tentou justificar, dizendo que era apenas o som da madeira se expandindo e contraindo devido à mudança de temperatura. Porém, havia algo que me deixou inquieto. Decidi levantar e investigar. Andei devagar pelos corredores, com o coração batendo mais rápido a cada passo. Sempre com uma sensação de estar sendo observado. Quando cheguei à cozinha, ouvi um suspiro suave, como se alguém estivesse ali comigo. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Nesse ponto, minha mente estava em turbilhão. Então, logo naquele momento, comecei a pensar sobre a existência de entidades e coisas do tipo. Decidi voltar para a sala e tentar me acalmar. Sentei no sofá e tentei ignorar o medo que crescia dentro de mim. Foi então que vi uma sombra se movendo pelo canto do meu olho. Virei-me e lá estava ela, uma sombra com olhos esbugalhados me observando. Parecia uma mulher vestindo um vestido antigo e com os cabelos soltos. Minhas pernas ficaram bambas e eu fiquei incapaz de tirar os olhos daquela entidade. Eu sabia que não estava sonhando, aquilo era real. Os segundos pareciam uma eternidade enquanto eu e o espírito nos encarávamos. Então, num piscar de olhos, a figura sumiu, desaparecendo como fumaça ao vento. Eu me levantei, ainda trêmulo, e olhei ao redor. A corrente de ar havia desaparecido, e a sensação de presença também. A casa estava quieta novamente, mas a sensação de assombro permaneceria comigo para sempre. Desde aquele dia, eu nunca mais duvidei da existência do sobrenatural. A experiência me fez perceber que há muito mais no mundo do que podemos ver ou entender. Agora, toda vez que ouço falar de histórias de espíritos, eu as escuto com respeito, sabendo que nem tudo pode ser explicado pela lógica humana.